Não, lá. Fala galera, beleza? Natsikami aqui. A gente aproveitou esse feriado prolongado, né? Carnaval aí, pra assistir um anime que já tava na lista há muito tempo, que é New Genesis Evangelion, né? Já estava aí já para assistir. Acabamos de assistir o filme, né? O fim do Evangelho. Então a gente conseguiu concluir toda a história e também o anime com 3 dias. Foi um anime com bastante mistos e emoções, e a gente vai colocar nossos pontos. Lembrando, eu não vou entrar em detalhes filosóficos, técnicos, sobre a história em si. Vai ser um review do que a gente literalmente achou do anime como um todo, tá? Então, fazendo um apanhado geral. Vou começar falando algumas coisas, né? E aí eu e o Cami a gente vai debatendo de acordo com o que a gente for conversar. Primeiramente, a Sim. proposta do anime. A proposta do anime é uma história futurística, com robôs, com mistérios, personagens bem humanos. Então, até o episódio. Colocar assim, os 23 primeiros episódios. Foi uma trama bastante agradável de assistir. Nada muito surreal, mas era um universo bem assim, interessante de se acompanhar. Não teve nenhum episódio chato. Então, isso aí eu posso falar com toda certeza. Assisti todos os episódios bem tranquilo. Alguns episódios impactando mais que os outros, né? Personagens que agradam e personagens que não agradam tanto. Então, eu vou começar falando principalmente do personagem que acompanha a história. Falar um pouco do Shinji. O Shinji, pra mim, é o personagem mais injustiçado pelo roteiro que eu já vi, tá? Eu coloco isso sem sombra de dúvidas. Sei que ainda tem 3 filmes pra gente assistir, mas até no filme do fim do Evangelho, pra mim ele é o personagem mais injustiçado de tudo que eu já ouvi falar na internet. O cara, literalmente, ele tem uma personalidade. Realmente, ele não é muito feliz, mas pela história de vida dele, o cara abandonado, mãe morreu, o pai, tipo assim, né, não liga pra ele. E ele tem várias questões para se tratar, principalmente o psicológico dele. Mas ele tem só 14 anos. Então, toda a trama acontece com o menino com 14 anos, entrando ali, né, na fase já da adolescência, começando a entender coisas novas, mas ele nunca foi feliz. Ele é um personagem que se odeia. A gente entende isso em toda parte do anime. Só que isso não é porque ele se odeia que ele não vai deixar de fazer coisas também, né, boas. Então, durante o anime, os 23 primeiros episódios do anime, ele era um personagem que, tipo assim, ele tinha umas partes depressivas, ele ficava triste com algumas situações, mas mesmo com esses pequenos, colocar assim, takes, né? Ele não querendo fazer algo, ele pelo menos depois ia lá e fazia. Ah, mas ele fazia porque ele era obrigado. Não tem problema. O cara tomou uma atitude. Eu vou lá e vou fazer. Tanto que das 2 vezes que ele desistiu, que foi primeiro que ele foi pilotar o Eva, ele falou que não conseguiria pilotar um robô, que ele não estava entendendo nada. Imagina, você tem 14 anos, vai pilotar um robô aí, porque a humanidade depende disso. Pô, é um fardo grande. Aí vai falar, pô, mano, mas eu ia me sentir com problemas você. E a gente tá falando do personagem. É um Você é personagem de louco. 14 anos, que literalmente está sendo entregue a salve o mundo. Tudo esquematizado pelo pai dele. Aí, o pai dele abandonou ele, nunca perguntou como que o cara tava. Fala, eu preciso de você pra pilotar um robô. E trata ele igual um lixo. Teve um episódio que ele falou, bom trabalho, Shinji. Só isso. Mesmo assim, a gente vai entrar no personagem do pai dele. O Shinji, pra mim, nesse take, primeiro, que ele tem essa parte depressiva, é mais por conta desse. Imagina, você já se odeia e você tem uma missão de salvar outras pessoas. E ele não é uma pessoa. E ele foge. Não é óbvio que ele vai fugir. Ah, e o pessoal trata ele como se ele fosse tipo assim: não, não, você tem que fazer isso. Você. Ah, não sei o quê. Não. Ninguém obriga ele de fato a fazer. Mas as pessoas tentam dar aqueles discursos, né? Tipo assim, não, você tem que fazer, viver, etc. Pra tentar, né, achar o que você tem que fazer. Então, sim. Ele fugiu, mas depois volta. Aí a gente volta no segundo take, que é quando ele desiste de novo, porque colocaram ele para lutar contra um amigo dele da escola que passa a ser um piloto também, de Eva. Como eu disse, eu não vou explicar sobre o anime, estou explicando sobre a história, com impressão geral. Ele luta contra o amigo dele,
sem ele saber, todo mundo escondendo que o piloto era um amigo dele, vai lá, os dois acabam lutando porque o amigo dele é contaminado pelos anjos. E, tipo assim, matou, literalmente, tá? A cena é assim, matei o menino. Ah, ele ficou vivo depois? Ficou. Mas ele, tipo, quase matou um amigo que ele, na vida dele, nunca teve um amigo, nada. Pessoas se preocupando com ele. Aí do nada, vou lutar contra um amigo aí, e boas. Todo mundo escondeu isso dele. Ninguém pra falar, ninguém. Até as pessoas que ele confiava. É óbvio que ele vai desistir de pilotar o Eva. Só que aí entra uma parte crucial. Ele desiste de pilotar o Eva, só que aí começa, um anjo aparece e começa a fatiar todo mundo. Aí ele vê que ele precisa pilotar o Eva, porque senão as pessoas que ele já deixou e gosta vão morrer e ele é o único realmente que é capaz de derrotar, né, o anjo. Mas ele meio que foi. Ele entendeu um objetivo ali. Ele já tinha deixado para trás um pouco de se odiar para falar, pô, eu quero dirigir o Eva para salvar as pessoas. Então ele tinha achado um objetivo. E, né, esse foi o segundo take. Aí a gente entra no terceiro take, que é ele conhece Adão como 17º anjo e troca uma ideia com ele. Tem um episódio só, né, que canoniza o Adão. O Adão já vinha, né, com explicações passadas, mas né, ele incorporado como um ser humano, ele foi e conversou com ele sobre algumas coisas. O Adão realmente, né, se importou com ele, trocou algumas ideias e até deu até um ar de romance. Não vou mentir não. Eu e o Cami a gente estava até vendo, mas aí ali a gente entendeu que era um amor talvez de pai e filho, né? E eu teorizei isso, tá? Não saiu de nada nenhum fórum. Que ele, por ser Adão, que é pai de todas as pessoas, né? Vamos colocar assim, ele meio que teve amor pelo filho dele. Ponto. Eu achei isso. Aí, só que não deu tempo de sentir aquele entusiasmo pelo personagem, um apego um emocional, nem nada. Então, o Adão foi bem assim, papum. Entendeu? Foi tipo, engolem aí e boa. Longe de ser um mau personagem, pois, né? Fiquei sabendo que tem outros filmes que canoniza mais essa relação do Shinji com ele. Mas, inicialmente, foi bem rushado. Aí, entra o terceiro take que ele entra em depressão. Isso não foi explicado nem no anime, isso não foi explicado nem no filme. Ele ficou triste porque ele teve que matar, não. Eu não vou falar exatamente porque ele teve que matar, mas teve que matar. Aí era um personagem que pro Shinji afetou muito mais do que os outros dois primeiros takes. E aí o menino ficou com o psicológico abalado. Acabou. É isso. Esse foi o episódio 20, se eu não me engano, 23, 24. Acho que foi 23 mesmo. Acabou. O psicológico do menino abalado. E ele simplesmente deixou tudo que ele tinha aprendido, entre aspas, tanto no primeiro e no segundo tempo. E morreu como personagem. E no filme, ainda pela. Mano, ainda pra deixar o personagem muito mais ferrado, eles colocam a primeira cena do filme, ele literalmente se masturbando pra menina deitada no hospital. Sem explicação nenhuma. Mataram um personagem ali e durante todo o filme ele foi só um coadjuvante. Ele não fez absolutamente nada. Absolutamente nada. Ah, mas no final ele escolheu o resultado da humanidade. Não justifica. O Shinji, depois do episódio 23, foi jogado para escanteio e totalmente, ó, roteiro, porém aí, vamos deixar o Seiji para ser crucificado. E foi dito e feito. Tanto que tudo que eu leio ele é um protagonista bosta, ele não fala nada. Beleza. Mas até o episódio 23 ele era um personagem totalmente normal, tá? Não tinha absolutamente nada além, né, desses problemas emocionais dele, que não para mim não era um problema, até porque ele conseguia fazer as coisas depois. E é odiado de graça, só por causa do roteiro. Então depois ali do episódio 23 e o filme, ele foi um personagem totalmente assim, jogado para ser criticado mesmo. E eu entendo que porque ele é a personalização do ser humano e tananã, só que ele não tem todo esse peso emocional para ser tipo crucificado não. Vou ser bem sincero. Mesmo ele
fazendo errado na primeira cena do filme, só colocaram aquilo à toa, velho. Não tem explicação nenhuma para aquilo. Vou ser sincero, para mim, ó, não tem justificativo. Então, pegando pro lado do protagonista, para mim, inocente de todas as acusações. Né? Para mim, o roteiro ali matou ele no episódio 23 e no filme. Os outros filmes ainda vão ver. Mas para mim, ele é um personagem que literalmente caiu de paraquedas ali para ser crucificado. Um adolescente normal, com suas dúvidas e problemas ali, principalmente pelo que ele passou. Então, para mim, inocentado. Não sei o lado aí do Felipe. Falei 10 minutos, mas eu vou falar mais. Não sei se o Cami tem essa visão minha do filme. Cara, eu não sei nem como é que eu falo, tá ligado? Sobre esse anime, mano. Peguei pra falar do personagem, porque se for pegar o homem todo. Porque assim, na minha cabeça, não é difícil entender qual que é a mensagem desse anime em si é um todo e principalmente do Shinji. O Shinji, desde o começo, ele tem algo com fugir, né? Eu acho que o principal significado de toda a história dele é que ele sempre foge das coisas, que ele sempre foge dos problemas, que ele sempre foge do que não tá sendo agradável pra ele, sendo que eu acho que a mensagem que eles queriam passar com a resolução do Shinji é que a gente deve enfrentar, entendeu? Que a vida não tem como a gente escolher só as coisas que são convenientes pra gente. A gente tem que enfrentar tudo, mesmo a gente não querendo, mesmo a gente se sentindo mal com as coisas. E eu acho que o Shinji passou essa mensagem. Pelo menos até, né, nos 22 episódios ali. Então, assim, a Asuka, a gente também, com certeza, é claro, qual a psique dela, o que ela sempre almeja também. Tem isso, a Misata também. Misata sempre, ela vive a geladeira dela cheia de cerveja, vive tonta quando chega em casa porque ela quer fugir dos problemas dela. E a bebida é o refúgio dela. Mas ela é adulta ali, ela já aceitou que a realidade é aquela. Ela só tenta ter um escape, tá ligado? E isso também a gente entende com ela se relacionando com o Kaiji, né? Porque ela mesmo fala que ela usa, que ela meio que usou ele, mas assim, a gente sabe que não é bem assim. Mas ela fala que ela usou ele só porque às vezes estava sozinha, tá ligado? Qualquer um servia. E é um problema de adulto realmente, tá ligado? Só que ela é adulta, ela já parece que aceitou isso, né? Ela aceitou, ela tem uma válvula de escape. Agora, Asuka e Shinji, os caras são adolescentes. Não dá pra esperar compreensão, né? É quase impossível, na verdade. Então eu acho que eles trabalham muito, realmente. O foco do anime é esse, trabalhar o psicológico dos personagens. Mas que eles botaram muita coisa, entendeu? Pra complicar isso. É muita simbologia que a gente viu falando, é muita simbologia nossa, Deus do céu. Religiosidade. E também, e também tem muito simbolismo psíquico, entendeu? Então, assim, eu acho que o diretor só deu uma exagerada monstra nas coisas, tanto metafóricas quanto visuais, que acabou confundindo todo mundo, porque você. É como. Eu acho que todo mundo que a gente já viu alguns vídeos aqui e também leu alguns artigos da galera falando, e todo mundo concorda em uma coisa: o visual do anime não é o mesmo. Eles não passam no visual o que eles estão querendo expressar nas palavras, entendeu? Nos diálogos. Então eu acho que isso fica complicado de se entender. Os diálogos você não consegue linkar, você não consegue ligar nas imagens que estão passando, entendeu? Eu acho que a maioria, por isso, não entende muito bem por causa disso. E o final do anime. O final do anime, eles deram uma rushada, então é inevitável, ficou confuso aquele anjo, o anjo Adão lá também, o último anjo, ficou confuso, apareceu do nada, o Shinji ficou super afetado por ele, coisa que a gente não sabe por quê. Provavelmente desenvolveu alguma coisa nos bastidores ali e eles só mostraram 1% disso
pra gente e por isso o Shinji tá quebrado mentalmente depois. E igual eu falei, não faz sentido pra gente, porque a gente não viu. Eles rusharam. Se não fosse rushado isso, talvez seria melhor. Mas, de novo, eles visualmente não conseguiram transmitir o que eles estavam querendo com o diálogo. Pra mim é isso, entendeu? No filme, esse final do filme, eles conseguiram explicar um pouquinho antes dessa paranoia do Shinji, né? O que aconteceu antes, e ok, isso entendeu 100%. Só que toda essa parada psicológica aí desse final, cheio de muito simbolismo e uns planos totalmente do nada, sabe? Deles explicando na hora, também ficou confuso. Então eu acho que a falha mesmo é do diretor, cara. O diretor não soube fazer direito, combinar os diálogos e os planos, não conseguiu desenvolver a mensagem principal e deixou pra gente vai, qualquer um pensa alguma coisa, tá ligado? Qualquer um define o que achou do final. É isso que ele fez. E vai ter gente falando, né, que você não entendeu, né? Não, você não entendeu o final, que não sei o quê. Mas não é. Se o próprio autor deixa à mercê de quem entende ou não, não tem um consenso de quem entendeu o quê. Tem várias lições aqui pra gente pegar, mas depende de você. Você entende o que você quer. Então, pra mim é isso, cara. Pra mim é isso. Até episódio 22 ali no anime clássico tava de boa. Eles só começaram a rushar tudo e cagou no fim. E a gente tava assistindo, tipo assim, de boa. 22, 23 ali, a gente, pô, deu pra sentir que tava rushando, né? O 23 principalmente. Pô, ó, rushando, né? Mas vamos ver o próximo. Aí os dois últimos é aquela questão psicológica do Shinji, toda aquela questão de caso da Arei, da Asuka, da Misato, dele mesmo próprio. Então, assim, eu literalmente excluiria facilmente os 3 últimos episódios. Assim, assiste até o 22 e vai pro filme, sabe? Assiste o 22. Ah, o anjo lá. Mano, de verdade. Só se for assim, assiste o 23, vai, assiste o filme lá com o Adão, volta, não vê ainda os 2 últimos episódios, vê o fim do Evangelho, depois volta e assiste esses 2 últimos episódios. Aí, beleza. Dá pra você criar uma, sei lá, que ele tem no filme lá do Adão, que vai, tipo, fazer você ter algum apreço por ele, realmente, né? Aquela questão de vivência, um apego ao personagem. Mas colocando, principalmente depois, né, de defender o Shinji, vamos aqui defender a Misato também. A Asuka, eu vou defender a Misato e vou também falar um pouco da Asuka. A Asuka, pra mim, é uma personagem insuportável. Eu entendo por quê. Entendo a parte psicológica, mas ela é Tadinho. insuportável. Toda hora querendo validação, toda hora brigando com o Shinji por nada. Pode ser que, pra ser se ele reage, pra viciar a vida nele, mas tanto ele como a Arei, os dois eram meio. Um era, vou fazer tudo que me manda, e o outro não compensa fazer nada. É isso. Mas a Asuka era a vida, entre aspas, tipo assim, a vontade de viver em alguns pontos, né? Que trazia várias cenas engraçadas, principalmente com o Shinji, cara, e também. Só que ela era uma personagem que não se entendia também, né? Tinha os problemas com a da mãe, N outros fatores. Mas muitas das vezes eu achava a implicação com o Shinji muito desnecessária. Muito desnecessária. Eu acho que poderia, principalmente o diretor, ter pegado algum episódio, assim, no meio de tabela, ter feito os dois, sei lá, mano, passear, trocado uma ideia, ter realmente desenvolvido uma amizade entre eles. Aí eles vão me falar. Parecia que a Asuka gostava do Shinji. Parecia. Parecia. Ela quis beijar ele, pô. Então, Não, assim, ela mas implicava com o beijo ele. foi mais pra provocar ele, né? Mas esse estilo provocativo dela, provavelmente os flertes dela também. Não. Então, provavelmente eles se gostavam, assim, mas não Tanto que foi no tão aparente, na final, verdade. o Shinji pede ajuda pra ela. Sim. Foi importante pra ele, mas não de verdade. Em todo o anime,
os 26 episódios não dá a entender isso. Pra mim Não é dá. a Foi Asuka do brigando com ele nada. o tempo todo e o Shinji normal, normal. O cara não ficava mortão quando ela interagia com ele, provocava, mas também não caía ao ar da graça. Ele, tipo, mas não é bem assim que funciona e tal. Entendeu? Ele não era um zero à esquerda. Ele respondia de boa, mano. Era uma conversa. Não tinha problema, ele só, tô depressivo aqui, não vou responder ela. Não, ele respondia. Tanto que na cena do beijo, ele beija ela. Ele, vou te beijar. Ele, então bora. Ele foi, Ah, ele criou coragem, vambora. Aí foi, beijou, quase morreu sufocado. E aí depois, ela, por estar frustrada, porque parecia que a Asuka gostava do Kaiji, né? Não sei se era amor platônico, etc. Não sei se aconteceu alguma coisa antes. Quando eu falo aconteceu uma coisa antes, é porque o Kaiji nunca deu bola pra Asuka nesse sentido, né? O Kaiji era realmente um personagem muito bacana. Mas a Asuka era aquela questão de amor platônico, você, aquela coisa, entendeu? Era coisa normal de adolescente. Quando ele beijou o Shinji, achou que ia ser uma coisa bizarra. Não, mas o cara só beijou. Um beijinho ali de adolescente, tá ligado? Sem nenhum tipo de peso, sexualização, nem nada. Então, assim, mas ele reagia às provocações da Asuka. E a Asuka procurando validações o tempo todo. Eu acho que, por exemplo, eu entendo por que ela faz isso. Dá pra entender por que ela faz isso, mas o tempo todo ficou muito cansativo. Eu acho que ela teve mais provocação em momentos que ela mesma causava nela do que o Shinji, sei lá, tô depressivo. Isso em grande parte. Tanto que posso colocar ali que a Asuka é uma co-protagonista. Facilmente. Tanto que o desenvolvimento dela, depois que aconteceu várias coisas, principalmente questões psicológicas, faz todo sentido. No filme e também no anime, canonizaram bastante o fato dela, do psicológico dela. Porque depois que ela passou ela sentir inveja também do Shinji, né? Por ele ser o cara que vai salvar, deixa tudo nas costas dele, blá blá blá. A Arei também não caía nesse papo, que a Arei era tanto faz, tanto fez. Ela meio que falava, vou fazer o que estamos cumprindo aqui, e eu não tenho esse tipo de inveja. Então a Asuka tinha inveja do Shinji, e meio que escorroeu a mente dela. E o Shinji, por não ligar, ele nem sabia o que estava acontecendo, mas enfim. Ó. Aí quando ela perdeu pro 16º anjo, se eu não me engano, o da fita, aí o psicológico dela foi abalado, porque ela depois não conseguiu pilotar, né, o Eva dela. Depois, conforme você vai assistindo, né, os episódios, no anime também, mostrou, né, aquele final alternativo do próprio Shinji confrontando a Asuka, falando: eu podia ter perguntado mais coisas, eu podia ter tentado conversar mais com ela, entender o lado dela. A todo momento o anime traz essa mensagem. Que o Shinji poderia ter feito mais. E com certeza poderia. Poderia ter tentado se conectar com a pessoa, poderia ter entendido o lado dela. Mas da mesma forma que no final do anime fala que ele se odiava. Então ele não ia fazer essas coisas. Pra ele, estar morto e estar vivo era a mesma coisa. Entendeu? Então, sim. São essas questões filosóficas que é legal. Não vou mentir, não. É legal, tanto que gera discussão. Só que poderia ter deixado, pelo menos, a relação dos dois um pouco mais próxima, para que, por exemplo, no final do filme agora, toda a representação, tudo que em volta entre os dois, fizesse muito mais sentido. Desse aquele sentimento de pertencionismo entre os dois. E, tipo, eles têm alguma relação, eles têm um amor um com o outro, realmente. Mas no anime não gera essa conexão de eles vão ser um casal, eles vão ser amigos, eles só eram pilotos que moravam na mesma casa e brigavam o tempo todo. Aí você fala, mas, eles se gostavam. Não teve um episódiozinho, uma cena, além depois desse do beijo, de tipo assim, pô, mano, os caras estão se gostando, mesmo brigando um com o outro, tipo aqueles casais, né, que estão brigando um com o outro, mas não teve. Então, assim, eu não senti de nenhuma forma que a Asuka era tão importante assim pro Shinji. Ora, Isso não tá escrito. não faz sentido. Então, assim, da mesma forma que o 17º anjo lá, o Adão,
Shinji ficou com o psicológico abalado, morreu na série, basicamente. A Asuka também, do nada, ele procurar ajuda pra ela, também não me desceu tanto, tanto. Mas dá pra entender. Poderia ter feito um pouquinho melhor essa parte. E É que, vamos. Então, eu assim, realmente também acho. entendeu? Então, nessa parte eu entendo. E a Asuka é uma personagem muito da hora. Eu acho ela da hora. O problema é ela toda hora provocar todo mundo. Isso é doideira. Eu gosto dessa personalidade dela, Mas ela aí podia tô ter fora. melhorado alguns pontos. Tanto que depois, quando ela meio que volta à consciência dela, ela vira uma personagem fodona. Mas obviamente que ela ali ela já tinha superado, né? Os problemas, né, psicológicos que ela tem, ou adquiridos Isso. novos, né? Mas pelo menos o que segurava ela foi liberta. Mas ela poderia, tipo assim, provocar um pouco menos também. Poderia continuar provocando. Mas sabe aquela provocação mais sutil? Tipo assim, um Shinji, por exemplo. Ah, provoca mais sutilmente. Não, mas tudo dela era porradão, tapa na cara e pau quebrando toda hora. 100% pistola. Não desgosto, mas todo momento, principalmente para criar uma conexão, o Shinji também poderia, né? Ter feito essa conexão com ela. Eu acho que é uma questão, igual eu falei, do diretor mesmo. Não tem, os personagens não tem culpa, né? Quem manda lá é quem tá É. escrevendo, né? Podia ter uma quebra tanto como parte de um, parte de outro. Tanto que, com a Arei, o Shinji teve um desenvolvimento. É, Não foi nada assim, e não foi surreal. espetacular, não, Foi mas teve algum. três takes de conversa. Uma no elevador, uma no quarto, e os diálogos dele, que ele falava, porque, obviamente, né? Arei era meio que eu e o Kami estava teorizando, ligada à mãe dele. Então, quando ele elogiou, quando você, né, encharca o pano aí, ó, no balde, parece uma mãe, ela vai de cocorado. Tudo que retratava cuidado, se a Arei ficava corada. A Arei não era uma pessoa que tinha, tipo assim, nenhum tipo de sentimento, sensação, assim. Ela era ok. Era caladona, tudo mais, mas era muito deslegadona. Mas quando o Shinji conversava com ela, tinha esses momentos de tipo assim, porque ela tá assim, elogiava ela dava uma reação. Então, isso, isso foi sutil, sutileza. Já deu uma moral pra relação dos dois, entendeu? Já tinha Mas um é a mais. natural, tá ligado? É, É algo mais natural. foi algo bem mais natural e que, tipo assim, me agradou. Depois mostrou realmente quem era Arei, o Shinji, aquela coisa toda. Desceu muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Nenhum probleminha com a Arei. A Arei teve desenvolvimento muito top. A Asuka também teve desenvolvimento muito top. O Shinji foi jogado para o buraco. Mas o relacionamento entre eles, tanto da Asuka quanto o Shinji, poderia ter sido melhor. Beleza? Mas É, lembrando, a Asuka no assim, final mitou. No filme, mitou. ela realmente foi assim. Mostrou que ela deveria ter sido desde quando ela apareceu. Top pra caramba, mano. Ela Mas assim, eu mitou. acho, cara, que os problemas de Evangelion se resolveriam simplesmente numa direção melhor. Assim, não tô falando que a direção do cara foi ruim, mas que ele deveria desenvolver as coisas que a gente viu no final e chegando perto do final, deveria desenvolver isso antes. Coisa que ele não fez. Tipo, a relação deles da Misato da Arei, pra mim é muito natural, da Asuka. Eles ali estavam num dilema, entendeu? Cada um tinha seus problemas e eles, na teoria, no futuro, superariam isso. Ou não, tá ligado? Porque uma das mensagens desse anime é que não dá pra viver sem dor, não dá pra viver sem solidão. Tudo bem. Mas assim, pra mim, cara, faltou desenvolvimento dessas questões finais, entendeu? Ao longo do anime. Ficaria muito mais ficaria muito menos confuso se eles estivessem desenvolvendo tudo isso que aconteceu nesses 3 episódios e também no filme durante o anime. Porque teve episódio no anime que foi só um slice of life, tá ligado? Não teve quase nada. Eles poderiam usar um tempo para desenvolver alguma coisa, alguma informação, entendeu? Eles desenvolveram tanto a relação deles ali, como sendo, sei lá, um coleguismo, tá ligado? Um coleguismo
Ele, Misato, morando lá no mesmo prédio, Asuka morando também junto, dando briga e tudo mais, engraçado. Ok, mas aí chegou o quinto, né? A quinta criança, que ele foi rushado, né? Ele foi rushado. Ele chegou e já causou um problema na cabeça do Shinji enorme. Então, assim, eu acho que se tivesse melhorado isso, explicado direito o que que é aquilo, o que ele fez, qual que é a relação dele do Shinji, o quão isso afetou ele, a gente viu que afetou muito ele. Só que a gente não viu o quê. Então a gente não viu como que foi o desenvolvimento disso. Não teve. Ele literalmente ele apareceu no episódio e no mesmo episódio ele sumiu e causando dano no Shinji. A gente não. E isso nem o filme conserta. O filme é depois daquilo. Então, assim, eu acho que um dos erros de Evangelho é esse. Não ter desenvolvido esse cara. Porque esse cara, talvez se tivesse desenvolvido ele melhor, tivesse mais tempo pra gente entender o que o Shinji iria sentir no futuro, depois dele, a maioria dos problemas de Evangelho a gente não teria. Com certeza. Então, assim, faltou desenvolvimento. O que eles tinham que desenvolver ao longo do anime, eles jogaram pro final. Entendeu? E foram muito rápidos. Tanto no filme quanto no anime. É. Se eu fosse para igual eu falei, se fosse para me colocar para a pessoa assistir o Evangelho, é tipo assim, assiste o episódio 22, assiste lá com o Medão, volta, assiste o 23, volta, assiste o final, volta, assiste os dois últimos episódios e depois assiste lá o filme de acordo com a necessidade. Mas esses problemas de desenvolvimento são ok. Vai acontecer. É um anime de 96. É, Sim. claro. É um anime de 96. Eu não vou ficar chorando em cima, não. Pelo contrário. O anime é muito acima da média dos animes de 96. É realmente um plot bacana. Ah, já tinha Ganda, já tinha tudo, beleza. Mas é uma história diferente. Por exemplo, eu nunca vi uma história nessa pegada. Também não. É um plot muito diferente. É um anime bom. Você fala comigo. Você recomenda? Recomendo. Recomendo assistindo do jeito certo. Mas não vai esperando que vai ser, tipo, sei lá, um Picasso da vida, não. É uma obra de arte. Não. É. Não é uma Porque obra de muita arte. gente fica endeusando. Sendo que não é isso tudo, não. Não é isso tudo. Mas também não quer dizer que é ruim, pelo contrário. Tem muitas questões humanas. Eu gosto muito de animes que retratam os seres humanos da forma que ele é. E em Evangelho, eles tentam fazer isso. Só que faltou a viradinha, sabe? Em alguns pontos. Então a gente ficou sabor humano, né? Alguns critérios. Ficou sabor humano. Mas muita coisa é muito legal. Igual eu falei, é um anime muito bom de assistir. Eu não achei chato nenhum episódio. Só depois do 22 ali que começou a viajar. Até o episódio 22, 23 ali, tava tranquilaço. Assistindo, maratonando, querendo assistir mais. E não é todo anime que te causa essa sensação. Até porque eu não tava vendo pelo hype do anime. Eu tava vendo porque, literalmente, todo mundo julga como um anime muito bom. Falei, pô, tô eu aqui com quase mais de 1000 e tantos animes na lista e não assisti um Evangelho da vida, sabe? Tá na hora de assistir. E aí, vamos entrar na parte principal. O conjunto da obra. Só defendendo a Misato aqui, melhor personagem desse anime. A Misato, ela era literalmente. Ela tinha seus problemas? Tinha. Mas ela cuidava dos meninos, ela se importava, ela tinha uma questão moral também, que é aquela questão de não ultrapassar os limites da humanidade. Ela sempre tentava fazer o que era certo, ela não abaixava a cabeça, ela sempre fazia. Tipo assim, ela, pra mim, foi a melhor personagem no quesito, assim, responsabilidade. Ah, ela bebia pra esquecer. Beleza, mas em nenhum momento mostrou que ela bebia e fazia alguma coisa, tipo assim, irresponsável. Ela bebia, dormia, acordava no outro dia, eu podia estar triste, mas ela não deixava de realmente querer cuidar dos meninos. Tanto que, pra mim, uma falha do Shinji, aí eu vou colocar o Shinji pra jogo. Ele poderia muito mais ter aproveitado a relação com a Misato. Como assim? Levado para aquele lado de, tipo assim, uma amizade mais verdadeira. Se ele quisesse mesmo, se ele tivesse atitude, da mesma forma com a Asuka, se ele tivesse atitude também, de se relacionarem com ela de uma maneira, tipo, muito mais da hora. É só você ver a relação da Misato com a Asuka. As duas eram muito da hora junto.
tinha A questão uma é a conversa, preocupação. né? É questão de O Shinji conversa. E nunca isso é o conversou problema com do Shinji. Aí você fala, mas isso é um roteiro. Era isso que eles queriam colocar como o Shinji ser um zero à esquerda. Beleza. Mas ele não era um zero à esquerda total. Ele tentava em buscar. Tanto que eu só vou repreender ele aqui nesse aspecto. No filme, quando a Misato salva ele, e ele tá com o emocional totalmente abalado pelo Adão, que, cara, não faz sentido nenhum aquilo. Se não existisse Adão naquela cena, a cena da Misato conversando com ele sobre principalmente ele achar o motivo da vida dele. Tanto que depois, no filme, no mesmo filme, na mesma cena, a Misato não mostra, né, ela sendo representada pelo colar, né, que ela deu a ele. Ela realmente meio que tentou trazer ele de volta, sabe? Só que como ele não conseguia se conectar com ninguém, meio que a Misato morreu de canto, sabe? Ficou um negócio assim. Ela tentou trazer à tona um sentimento, um carinho que realmente ela tinha por ele. Que ela sabia que era um menino que tinha passado por várias dificuldades, etc. E ela trouxe essa representação, tentou conversar com ele, deu até um beijo nele. Ô, toma um beijo aí. Só que eu ele. também. E pra mim não foi um beijo nada demais. Foi tipo assim, tentando trazer ele de volta, sabe? Tipo, acorda. Ela morreu, ele desce no elevador e ele continua a mesma pessoa. Isso é bizarro, cara. Isso doeu no coração, porque eu gostava da personagem da Misato. A Asuka também. A Asuka, né? A Asuka mesmo sendo forte. Mas a Misato foi muito assim, foi icônico pra mim, sabe? Ela, mesmo machucada, mesmo toda fodida, tá lá tentando falar, o Shinji, vamos lá, vamos pra cima, né? Ache quem você é, você precisa tentar, né? E ele, tipo assim, nem com beijo, nem com palavras bonitas, nem nada, o psicológico dele lá pra baixo. Então, o Shinji, pra mim, do episódio 23 pra frente, foi somente escada abaixo pelo roteiro e direção. Mas eu tenho certeza, se acontecesse essas mesmas coisas sem o episódio 23, ele não ia ter uma reação tão pai assim, sabe? Não acho que seria tão pai. Mas, como se diz, não tem como mudar o que já foi feito. Mas a Misato, pra mim, foi ela. Foi uma das melhores personagens que eu vi no anime. O Kaiji também. Os dois são muito legais juntos. Eu gostava dos dois. Mas Sim. cada um dentro do seu âmbito, né? Que ela era sargento, major depois. E o Kaiji era uma pessoa de confiança trabalhando para dois tipos de governos, né? Espião ali do governo e trabalhando com o Ikari, que é o pai do Shi. Mas, fechando, Misato, vamos para o ponto principal. Então, o que você acha de Evangelho? Você recomendaria o anime? Eu falei, recomendo. Mas o que eu achei? Achei um anime com enredo bem curioso. Achei um plot diferente, igual eu falei. Achei também a animação para 96 muito acima da média. Eu já vi anime de 96, cara. A qualidade, os detalhes, os dois d pipocando o som, tudo é doideira. Personagens que dá pra você ter empatia e não gostar. Igual eu, não gostei muito da Asta. Depois ela foi foda. Mas ela é uma personagem que me irritava, então já dá pra criar algo com ela. Nem sempre criar algo é algo bom. Por exemplo, todo mundo odeia o Shinji. O Shinji tá aí, mano. Tá? Pra mim é um personagem injustiçado, mas ele tem os É. problemas dele. A O Misato já roteiro no filme acabou com o Shinji, com acabou o com o Shinji, cara. Shinji. Aí tinha alguns outros personagens secundários que eu gostava. Por exemplo, a doutora, eu não sei se era. Eu esqueci o nome dela, a loirinha, inteligente dos computadores. Ela, Uhum. foda pra caramba, mas tinha problemas psicológicos, porque o pai do Shinji, ó, ferrou todas as possibilidades ali de ter um bom psicológico. E a gente viu a mãe dela também indo de arrasta pelo mesmo motivo, quase, quase. Mas pode ver que o pessoal que estava ali no meio, ninguém tinha um psicológico bom. Ela é uma personagem da hora. Gostava de Sim. de uns outros personagens que apareceram ali, igual o Kaiji gostava também. É, tinha um outro, e era. Ah, aquele menino
tem a menina que eu admirava muito também. São personagens legalzinhos também. E dá pra ver que eles são muito bons no que trabalhavam. Então, nessa parte legal, personagens secundários legalzinho. E vamos Sim. pro cara, o Todo-Poderoso, né? O senhor, mesma pose todo episódio. É, todo episódio tá lá. O Ikari. Ele, pra mim, de verdade, foi um. Pra mim foi um antagonista, né? É, antagonista. Roda pra caramba. É, não. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Ele, assim, ele conseguiu, que o objetivo dele era tentar rever a esposa dele, que ela sumiu na. Ela sumiu no segundo impacto ou ela sumiu no experimento? Eu não lembro. Eu não sei se foi no Não segundo. explicaram isso também, né? Ela sumiu. Basicamente, pegaram um episódio que eles estavam pesquisando sobre o Adão, se eu não salvo engano, o Adão. Eu não sei, tem um cemitério lá de anjos. E aí eles estavam pesquisando e a mãe dele sumiu. Aí a mãe dele eles colocaram como se fosse o Eva, né? O 01, o Shinjiano. Então, assim, fica também aí a poesia sobre essa parte. Mas o objetivo do Ikari era, né, rever a esposa, mesmo que sacrificasse metade do mundo, tá nem aí. Então, a motivação do cara era simples. Só que para alcançar o objetivo, ele foi até o fim. No último episódio, e ele literalmente sofre do mesmo mal que ele fazia com todo mundo, e ele sentiu na pele. Só que ele teve a redenção. Mano, eu falo muito sobre isso. É tipo assim, vamos supor, você é um assassino, você tá matando muita gente. Você pode ter, em algum momento, se arrepender? Pode. Mas qual que é a consequência de você fazer algo que inflige a moral, a lei, etc? Vai ser cobrado. Se você não for só cobrado na lei, você é cobrado pelos humanos. Nada te impede de alguém que você mata ir lá e te matar também. Então, assim, tem a lei dos homens, a lei e a moral. O pai do Shinji, o Ikari, ele fez muita coisa ruim. Ele teve uma redenção no filme, foi até legal a cena. Só que qual que foi o resultado? Ele, ó, foi morto pelo próprio Foi traído? filho. Ele foi morto pelo próprio filho e foi traído pela boneca que ele achou que não teria nenhuma atitude, que é a Arei, e traiu. É, que ela só teve essa atitude graças ao desenvolvimento que ela teve com o Shinji. Exatamente. Que ela viu que ela era mais do que somente uma boneca. E assim, até com a Asuka também já jogou umas verdades no ouvido dela, então também é graças a Asuka, né? Dá pra Também. colocar. Não, a Asuka, a Misato também. Eu acho que todo envolto em convívio, né? Da Arei. Arei, eu não sou É, sua boneca, então tchau pra você. Aí ele ficou parado igual um. Ficou paralisado, porque ele não esperava isso. Da mesma forma que ninguém esperava que ele fizesse tudo que ele fez também. Ele sentiu na pele, assim. Não, foi doideira. Essa cena foi doideira. Aí ela vai, entra foi. no, na Lilith e vira adeus, areia. E ele lá, caído no chão, sem o braço, né? Porque ele passou o Adão, né? Pra areia. E ele, realmente, não entendo por que ela fez. Aí aparece a esposa dele, a doutora lá, e a areia. E ela fala, pelo menos aqui eu tô conseguindo te ver, né? Tá? Depois Sim, parece só o Shinji. A Eva mordeu ele. já era. Foi de raça clã. Então, assim, foi um vilão, assim, muito top. Ele realmente sustentava as filosofias dele. O objetivo dele é rever a esposa acima de tudo. Só que ele amava. Aí deu para ver, né? Depois que ele tinha medo do filho, e ele fechou o coração depois que a Yui, né? Se não me engano, que é a esposa dele, morre, né? Some. Ele fica com o coração fechado, então não conseguia se relacionar com ninguém. Creio eu que quando ele fala com a doutora, ele fala que amava ela, suposição Será? minha. É, Aí não dá ela pra foi e saber. falou, o Sotsuki, mentiroso. Então, É. assim, eu também não acreditaria, né, depois de ter usado. Ela é a mãe dela. Mas foi um antagonista muito top. Então, assim,
toda a história tem um fim, um meio e... Ó, tem um início, meio e fim. O Evangelho tem. Início, meio e fim. Um fim um pouco confuso, um início e meio muito bom. E o filme que falaram que me respondeu todas as minhas dúvidas. Respondeu as dúvidas de mundo? Caramba, deu pra entender tudo. Tudo, 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 tudo. Principalmente, ok, tipo assim, o final foi aberto. Eu achei o É, final aberto. Porque o Shinji escolhe que os humanos continuem da mesma forma, né? Uma forma de vida. Independente, né? Todo mundo tem seus falhos e erros. Isso deu pra entender. isso deu pra entender que tipo assim, ó, todo mundo ali virou o fluido e quem quiser voltar a viver, aceitando assim as individualidades, os problemas, tudo mais, quem quiser voltar a viver tem essa escolha. Uhum. Que inclusive, se a Misato, por exemplo, se a Misato foi nesse negócio aí e ela for escolher, eu com certeza eu acho que ela não escolheria voltar, a Misato, por exemplo. Eu acho que ela não escolheria voltar. Acho que ela De sofreu muito. tanta merda na cabeça dela, tá ligado? Então, tipo assim, o final do filme dá a entender que do grupo principal ali, só o Shinji e a Asuka que resolveram voltar. Porque aí tá lá no final eles dois deitados no chão. Foi isso que eu entendi. Que talvez só aqueles dois ali que resolveram voltar do grupo E ele principal. tenta enforcar ela ali. Eu não. Aquilo eu não entendi. Não entendi Eu também. acho que talvez ele. Ali que era realmente a escolha. Não, não. Ele já tava depois já. Aquilo ali só não sei o que eles quiseram dizer com isso, não. Não sei, sei. Mas das escolhas, assim, do desejo principal dele, dá pra entender legal. Ok. Então, assim, depois de todo esse apanhado, 47 minutos de vídeo, É. é, eu recomendaria Evangelho, sim, só que assistindo de uma outra ordem. Mas eu achei muito superestimado. É que assim, Eu achei muito por exemplo, superestimado. Muito, vamos muito, falar muito, do. muito, muito, muito. Por Achei exemplo, muito. ó, você prefere o final do anime ou do filme? Cara, do filme, Porque a gente sabe que o filme ele explica mais, assim. Ele explica o que aconteceu ali entre o final do 25 e 26 do anime clássico, mas ele tem um final diferente, ele tem um final próprio, né? sim. O fim do anime é bem emblebucho. Aquilo ali nem devia. Mas assim, eu até agora que eu vi o filme com os acontecimentos, eu sei que tudo ali aconteceu no primeiro anime, só que eles não mostrou, tá ligado? Eu sei que aconteceu. Talvez esse. Sabendo disso agora, sabendo dessas coisas que acontecem, o final do anime. Eu acho que o final do anime fica um pouco melhor, sabendo disso. Não. Sim, 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 sim. Mas, tipo O assim, filme complementa legal o fim é. do anime, sim. Aí tem gente, eu prefiro do filme, eu prefiro do anime. Mas assim, Depois completa. Não. é. Mais ou menos isso. Mas assim, eu acho, cara, que se a obra ela precisa de um complemento, porque não deu no principal, é uma falha grave, entendeu? O cara que vai ver só o clássico, os 26 episódios ali, não vai conseguir entender nada, mas aí vai vir um cara, um fã, e vai falar: não, você precisa ver tal coisa pra entender. Pra mim, isso é uma falha na obra, entendeu? Pra isso, nenhuma obra deveria ter isso. Que literalmente falhou em transmitir a mensagem final, cara. Sim, porque na teoria Se são dois for. finais. Se for levar em conta, beleza, a história inteira de Evangelho ali. Dá pra entender, ok, uma história boa. Mas se depender só do anime, por exemplo, ou só do filme, não tem como. Entendeu? É uma coisa mediana. Eu, tipo assim, se o cara só assistir o filme, não vai entender nada. Porque Sim, literalmente o filme é uma continuação direta do anime. sim. É bizarro, porque literalmente aqueles dois últimos Isso só não episódios não existe, tá existe. ligado? Eles já vão direto pro pau quebrando. Não tem como você ver só o filme, depois assistir os outros filmes e falar que assistiu e não é, não. Tem que assistir os 23 episódios. É importante demais. Só que Sim. o final do anime, de verdade, a única coisa boa que ele teve foi o meme do Parabéns. Só. É aquela cena ali dele se Ele aceitando. vencendo. Por Sim. exemplo, se eles É bom. colocam. Se eles colocam, por exemplo, o filme.
Naquela parte dele escolhendo, né, a humanidade, aquela coisa toda. Tira a cena da praia e coloca esse final do parabéns. Ficaria Ok, bom. Ficaria tá bom. ótimo. Eu entenderia que ele venceu o medo dele e acabou. Só que o final do anime era o quê? Era tudo, aquele mundo, era tudo a cabeça dele. Já no filme, mostra que não. É a história real mesmo que o pau tá quebrando. Então, assim, Sim, fica duas linhas alternativas onde você tem, é tudo criado pelo Shinji e o outro. Não, o mundo realmente tá acontecendo isso, sabe? uhum. Então, eu não acho que o final se daria pra fazer dessa forma. Porém, É quando você entende o conceito, se não é quando existisse você os dois entende o últimos episódios conceito, lá, e uhum. jogasse isso no filme, acabou, mano. Um final só. Porque assim, quando você entende o conceito do que tá acontecendo ali, ok, tá ligado? Você tem na sua cabeça o conceito, você consegue deduzir melhor as coisas. Alguém que viu só o anime, igual a gente viu só o anime, aquele final ali, não tem como, tá ligado? Não tem como supor nada. Tem Não não. tem. Então, pra mim, isso é uma falha do anime. Ah, a nota é alta e tal, mas não, os caras estão considerando a história toda. Não, não O é cara isso que a gente assistiu o tem que anime, deu considerar. nota 1, assistiu o filme lá, os filmes, não. Nota 8 aqui, porque agora eu entendi. Não, a gente tem que considerar o quê? O que que é a proposta do anime? Se fosse continuação, por exemplo, beleza. Primeira e segunda temporada, ok, uma se completa. Mas não, eles lançaram esse filme com outra coisa, com outra parada, entendeu? Pra tentar ali dar uma amenizada, entendeu? Para os fãs não matarem o autor. É, então assim, pra mim, o anime ali, cara, não tem como. Não tem como os caras, não, melhor anime do mundo, nota 8 pra cima. Porque ele sozinho não se sustenta. Então não tem como. A gente não tem que levar a história ao todo como, opa, muito boa. Não, a gente tá vendo um anime. É, Ele tem que se sustentar, entendeu? um anime bom que deixa tudo certinho deve parede. Ele conta questões filosóficas humanas e dá pra você entender a história do início ao fim. São pegadas totalmente diferentes? São. Mas dá pra fazer um final assim, fechadinho. Ah, e o cara vai me falar, não, mas nessa época aí o autor tava passando por algum problema, ou ele quis fazer um final que parará. Não tira Problema dele, a velho. história. Exatamente. Problema do cara. Então, sim, você não fala. Aí fala, qual anime que você fez? Nenhum. Mas tá aí pra mim ver, vou comentar. Né? Eu acho engraçado isso, meus caras. Que anime que você fez? Sim. Realmente é uma falha, mano. Se o anime não conseguiu fechar e teve que fazer 4 filmes pra explicar um final, eu não sei se é pra explicar o final todo, né? Mas pra deixar tudo Eu acho que os coeso, outros é mais explicado, outra visão, tá ligado? Outra reconstrução vira da história. spin-off. É outra reconstrução da história. O principal é esses dois, né, que a gente É. viu. Se eles tiverem que fazer um filme à parte pra explicar, era melhor ter emendado mais 5 episódios. Então, É, orçamento, não sei o que e tal. Aí tem é essa, né? Que os caras tudo. falam, que é orçamento, que não sei o quê. Ok, mas não deixa de ser um Não problema deixa de do ser anime. problema. Exatamente. Então, assim, geral, nota, final. Evangelho. Anime, nota 5 É, pela história de mundo. Tudo. pra mim, nota 6. Nota 5 porque o final, de verdade, os 3 últimos episódios, a gente tem o react, que vai soltar aí. A minha reação, vendo até o 22. Não, mano, próximo episódio. Os 3 últimos. Mano, eu brochei numa quantidade que foi bizarro, velho. O negócio tudo bem explicadinho, do nada, puxado e aquele final do parabéns. Não. Aí me quebrou. Sim. Com o E assim, filme. a gente não tá falando que, tipo, não, quer as coisas mastigadas, quer as coisas aparentes. Não, a gente não quer isso, a gente quer as coisas coesas. Tem que. Exatamente. Beleza, a gente tem que botar. Ele quer botar as pessoas pra pensar, mas bota direito. Planta semente, né, pra isso. Eu falei, mano, Não imagina adianta. você em 96 assistir o final disso, falar, é isso? Acabou? Tá doido, mano. Eu ia dar nota É, 0. Eu ia dar nota 0. Falar que final bucha é esse, mano? não tem como, Eu tô cara. dando nota 5 só o anime, porque eu sei que no confirme eu vou complementar a nota. Mas se eu tivesse só lá em 96, sem nada, é 0. 0 Não, 100%. se tivesse YouTube, né, nessa época, o cara fizesse uma review disso, ele nunca ia chegar numa review
de história, assim, fora o que mostra naquele anime, igual a gente tem hoje. Hoje a gente tem muita coisa que dá pra complementar e falar, realmente aconteceu isso e tal. E essa Mas na época que só revista, teve um anime, 5 anos depois, no Japão, não, fala, não, o filme vai complementar. Agora no Ocidente, cagaram. o cara que só vê o anime ali na época, não tinha ninguém pra explicar. O cara não vai deduzir nunca o que aconteceu nesse filme. Nunca que o cara ia conseguir deduzir o que acontece no filme naquele final do anime. É impossível. Só se o cara, de alguma forma, em algum momento, tivesse um parente no Japão que lesse o mangá. Ai, não, o mangá. Não tinha mangá nessa época ainda. De Evangelho não tinha o Não mangá. tinha não, foi depois? Não, foi depois do anime. Então. Cara, cara. ô, mano, o cara ia tomar banho, velho, socando a parede, velho. Não tinha, cara. Ele ia pensar, nossa, mano, parabéns. Mas socando a parede, mano. Que o cara ia ficar triste. Aí com o filme, fica mais de boa. Beleza. Pra mim, a nota do anime até o episódio 23 era um 8, 9. Com o final foi pra 5. Não boto 3, culpa problemas aí quem dirigiu essa bola. Com o filme, é um nota 7 bem Pra mim, dado. também o filme também não sei. Porque é um anime mediano pra bom. Não é mediano pra ruim. Bom filme. É um mediano pra bom. E questões filosóficas, não sei o quê, entrega algo ok. Não é nada misticismo, não tem nada demais em questões humanas e raciocínio, mundo complicado, aquela coisa toda. Não tem. É uma história boa, completa, que dá pra entender relações humanas. Legal. É um anime bom de você assistir, que você vai ficar, pô, realmente tem alguma coisinha ali. Mas falar que te deixa impactado a ponto de você falar, meu Deus, é o meu melhor anime da vida, eu entendo quem gosta, mas pra mim, não tem. Você falar isso, tem que ser adolescente, velho. Tem que ser adolescente, sem problema na vida, que aí, nossa, muito profundo. Não, conheço gente que assistiu realmente deve ter um impacto, mas, por exemplo, a pessoa já é mais velha. Às vezes ela assistiu numa outra época e etc. Então, assim, depende. Pessoas que passaram pelos questionamentos que eles fizeram no anime vão entender muito melhor. Não, isso é inevitável. Com certeza. Tá ligado? Não, alguns pontos ali eu até me identifico também. Nós até fazendo react lá, a gente comenta. Sim. Só que não é nada muito. Oh, meu Deus, não me pegou nesse ponto. Tipo, eu tenho esse problema. Aí tá me mostrando ali na tela esse problema. Aí, mostrar na tela ali, né? Não me pegou tanto. Mas, por exemplo, eu tenho outros animes que vão falar, mas não é possível, é possível. Eu acho que cada anime te entrega uma mensagem e te faz você se impressionar com alguma coisa. Eu tenho anime que se eu falar, me ensinou tal coisa, vocês vão achar eu de louco. Então, assim, cada um tem uma experiência com anime. Para mim foi um filme. Foi um bom anime para se ver, construção de mundo, mas se eu for recomendar, eu recomendar na ordem que eu achei melhor. Que é o que? Assiste até no episódio 22, vê o filme lá com o doidão, volta, vê o filme, depois volta e vê o final do anime. É isso, vê os dois últimos episódios. Depois tem lá os spin-off lá da vida, pra ver se tiver como dar Asuka, eu vou assistir também, pra mim, né? Ver se eles vão se desenvolver mesmo, os dois vão ter uma relação que eu quero ver. Eu espero que esses que a gente tem pra frente. Ver, mano. Eu quero ver, não quero pensar. Quero ver. Então, assim, eu acho que esses pra frente aí, eu espero que seja uma releitura da obra, tá ligado? Que eles façam agora direito. Porque beleza, é obra antiga, mas nos dias de hoje, né, recentemente aí nos anos 2000 pra frente, parece que fizeram um bom trabalho. Porque as notas também não estão baixas, então alguma coisa eles fizeram ali. Se eu não me engano, o primeiro, que é o de 2004, se não me engano, é um remake, né? Então, se for um remake, se for uma releitura do anime, com outra visão, com coisa mais explicada, coisas melhores, desenvolvimento melhor, beleza, mano. Tá ótimo. Esqueci de falar de uma coisa importante lá. Nossa, eu tô esquecendo. O quê? Eu elogiei a animação, elogiei os personagens e a trilha sonora é doideira. A trilha sonora é espetacular. 96 é um anime muito. Não, é nota 10 pra trilha sonora, mano.
toda a trilha sonora. Trilha do anime sonora absurda, perfeita, né? absurda. Passa tudo que precisa passar e mais um pouco. Eu gostei pra caramba. Muito bom. O filme também. Então, assim, tinha tudo pra ser um trem mais. Uau! Foi! Uau! Foi um uauzinho. Mas essa é somente a nossa opinião. Se você tem algo para discordar aí, deixe nos comentários. Então, se você concorda com nós, se você discorda. Estamos aqui promovendo um ambiente de debate para entendermos a visão de cada um, porque essa, acredito eu, né, é a ideia do autor, né, que a gente gere debate sobre isso. Tanto que o anime de 96 é relevante até hoje, porque muita gente debate sobre o anime. Né? Então, acredito que isso é uma coisa que eu tenho que elogiar o autor. Ele foi muito à frente do tempo em 96. Isso eu tenho que colocar mesmo. Pelas visões que ele colocou na história, algumas coisas. Então, assim, ele realmente é um autor que teve uma visão muito top à frente do tempo. Tá? Então, não dá pra. Não vou dar rage nele nesse caso, não. Mas poderia Sim. ter feito um final melhor. Mas é isso, galera. Se vocês tiverem mais algum comentário, deixa aí, porque 1 hora de vídeo, né? Falando sobre o anime, mas também, né? 26 episódios de um filme, só ali 10 minutos não daria pra falar. Então, falou, é nóis. É isso.